Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meus amados ouvintes, nós estamos cumprimentando a todos com a nossa leitura da Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6, quando o autor aos Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia em sua existência. Paulo disse: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Isso nos mostra que muitos ainda têm aquela ideia superficial, aquela ideia absurda que quer colocar em dúvida a existência de Deus. A Bíblia diz: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia em sua existência. Mas muitos ainda não admitem a existência de Deus e pensam que os céus, a terra e todas as belezas que neles existem, mesmo o próprio ser humano, todas as outras formas de vida, há quem pensa que isso tudo é uma obra do acaso. Eu acredito ser esse um pensamento raso, superficial, muito limitado. Querer dizer que todas as coisas veio do acaso ou aconteceu por acontecer. Não. Nós cristãos que nos orientamos pela Bíblia, cremos que Deus é o Criador de todas as coisas, céus e tudo o que nele há, terra e tudo o que nela há, os mares e tudo que neles há, todas as formas de vida, cremos terem vindo diretamente de Deus. Mas é normal muitos dizerem que Deus não existe. Alguns até se confundem tentando separar a pessoa de Deus, de Jesus Cristo, querendo fazer de Jesus Cristo uma pessoa e Deus outra pessoa. Aí alguns dizem: não, Deus não existiu. Mas Jesus Cristo é fato histórico, realmente esteve na terra, há evidências. O homem quer sempre evidências históricas, arqueológicas. E aí muitos dizem: não, está comprovado, a ciência realmente diz que Jesus Cristo é real, mas Deus não é real. Muitos têm essa pergunta: Deus é real? Todos quantos se aproximaram dele, tiveram uma experiência com ele, pode sustentar isso, sem dúvida alguma. Deus é real, mas muitos fazem essa pergunta: será que Jesus Cristo é real? Muitos ainda fazem esse tipo de conjectura. Mas aquele que conhece a Deus, aquele que já viveu momentos, Paulo disse aqui aos Hebreus 11:6, que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe. Todos quanto aproximaram um pouquinho só de Deus, este ser tão profundo, tão amoroso, tão supremo, está acima de todas as coisas. Aqueles que se aproximaram um pouquinho da soberania do Eterno. Aqueles que um pouquinho só se aproximaram da cruz, do sangue, do perdão,
de suas promessas, se fecharam os olhos só por um pouquinho de tempo e com sinceridade se aproximaram dele, eles foram invadidos por aquela sensação, aquele sentimento que é como uma bússola, vamos dizer assim. Aquele sentimento que é como um guia, aquele sentimento que é como uma esperança, aquele que se aproxima de fato de Deus, ainda que por espaço de pouco tempo, como Moisés, lá naquela sarça ardente. Acredita-se que pouquíssimos minutos durou aquela reunião da sarça com Moisés lá naquele Monte Horebe. Mas foi o suficiente. Um pouquinho que Moisés aproximou, sua vida foi transformada. Um pouquinho que Moisés aproximou foi o suficiente para ele crer definitivamente na existência de Deus e descobrir o propósito do seu nascimento, da sua vida. Quem se aproxima de Deus, por isso eu disse, é como você ter uma bússola. Quem se aproxima de Deus não fica sem rumo. Uma bússola é para isso, é para você saber para onde está o norte, o sul, o leste, o oeste. E quem se aproxima de Deus, ele adquire ele descobre essa bússola, esse sentimento tão importante que aonde quer que você esteja passando, por que quer esteja passando, você sempre terá aquilo ali dentro do seu coração, aquela bússola. Aproximou de Deus, aproximou da sarça, aproximou da coluna de fogo, como Saulo em Atos 9 no caminho de Damasco. Aproximou de Deus, como Daniel na Babilônia, como os 3 jovens hebreus na Babilônia, mas não ficaram sem rumo mesmo, não ficaram sem direção mesmo. Eles tinham aquela bússola dentro do seu ser que lhes indicava a direção, lhes indicava o lugar. Tinha aquela bússola dentro da sua alma, dentro do seu coração, que mesmo que eles não pudessem ver Deus em pele, em carne humana, mesmo que não pudessem ter um Deus ali palpável, tangível ali diante dos olhos deles, ainda assim não ficavam sem rumo. Prova disso, que corajosamente aqueles jovens hebreus disseram: nosso Deus pode nos livrar dessa sarça ardente, mas todavia se Ele não nos livrar, ó Rei, ainda assim continuaremos servindo, adorando a Deus. Mas Ele pode nos livrar, mas livrando-nos ou não, Ele permanecerá, continuará sendo Deus do mesmo jeito. Aqueles 3 jovens, no meio daquela escuridão toda que era a Babilônia, eles tinham essa bússola na alma. Eles tinham essa estrela na alma que lhes apontava o rumo que eles deviam tomar, as decisões que eles tinham que tomar, as escolhas que eles deveriam fazer. Eles tinham isso. Daniel tinha isso dentro da sua alma. Ele se aproximava 3 vezes por dia de Deus, pela manhã, ao meio-dia e pela tarde. E mesmo que as leis mudaram e que ninguém poderia orar a outros deuses senão o Deus da Babilônia, Daniel, como os 3 jovens hebreus, recusaram se dobrar aos deuses e se dobrar unicamente ao único e verdadeiro Deus, o Deus que criou os céus e a terra e que nos últimos tempos se revelou em Jesus Cristo, o corpo sacrificial, o corpo redentor de Deus. Se revelou em Jesus Cristo o passaporte, o ticket pago e carimbado para levar aqueles que nele crer, confia, a ele se entrega para a eternidade. Daniel se aproximava. E mesmo que ele não soubesse intelectualmente ali o que poderia acontecer dentro daquela fornalha, mesmo que ele não soubesse as proporções,
a dimensão do risco que ele estava correndo quando lhe ameaçaram jogar dentro da fornalha, ainda assim ele não ficou sem bússola, sem norte, sem direção. Ele ainda assim sabia o que deveria fazer. Ele não negou o seu Deus, porque quem se aproxima sabe que ele existe e que no momento certo ele opera. Daniel sabia que Deus podia operar. Sadraque, Mesaque, Abednego sabiam que Deus poderia operar. Tinham costume de fazer o que diz a Bíblia em Hebreus 11:6. Importa que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e é recompensador, é galardoador daqueles que lhe o buscam. Daniel buscava, os 3 jovens hebreus buscavam, Moisés buscou, aproximou, eles se aproximavam. Um pouquinho que nos aproximamos de Deus, as coisas mudam. Aquele sentimento que podemos tipificá-lo agora em uma bússola, sentimento de não estar perdido, sem rumo, sem direção, sem teto, sem chão. Mesmo que surjam os piores momentos, as piores lutas dessa vida, mesmo que surjam os maiores obstáculos que você já enfrentou, quando se aproxima de Deus, você é invadido por aquela sensação de que não estou sozinho. Tenho um guia, tenho uma bússola. Por que quando você pensa em Deus, isso te traz conforto? Por que é que quando você ouve a palavra de Deus, isso te traz refrigério? Um pouquinho que você se aproxima, um pouquinho que você sintonizar no canal de Deus, na frequência de Deus, na palavra de Deus, um pouquinho que você e eu pararmos para darmos ouvidos a Deus, você verá quantas consolações teu coração receberá no meio das mais duras e árduas provas dessa vida. Mas é necessário aproximar-se de Deus. Quem se aproxima de Deus, quando está triste, ferido, magoado, desiludido, talvez como Jó, desejando sua própria morte, porque houve um tempo que Jó amaldiçoou seu pai, amaldiçoou o dia do seu nascimento, e ele desejou até ter nascido morto, mas quando ele se aproximou de Deus, seu conceito mudou, suas lágrimas de arrependimento e de quem diz, eu não sei nada, tu conheces todas as coisas, eu sou uma criatura finita, tu és infinito, eu sou limitado, tu és soberano, tu és ilimitado. Quando o homem se aproxima de Deus, reconhece sua impotência, mas percebe-se o poder de Deus, reconhece-se sua fragilidade, mas reconhece que em Deus você pode ser fortalecido. Por isto Paulo disse, diga ao fraco, sou forte. Quando nos aproximamos de Deus, você logo começa a perceber as mudanças. É impossível entrar na presença de Deus e continuar desconsolado, desolado, tristonho, deprimido. A presença de Deus é renovo, é transformação, é vida. Quando você entra, quando você se aproxima de Deus, pode até que você esteja vivendo, entre aspas, o seu fim, sua derrota, sua morte, seu fim de linha. Mas quando você se aproxima de Deus, é necessário que os que se aproximem de Deus creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Basta aproximar-se de Deus. Você verá que a tua noite interminável tem fim. Tuas fases de profundas angústias e aflições terão fim. Se aproximando de Deus, verás que as tuas desolações, que parecem nunca passarem, nunca ter fim, elas terão fim, mas basta entrar diante de Deus. Não tente resolver sozinho, não tente se curar sozinho, aceite a ajuda divina. Pode parecer o seu fim, pode que parecia o fim de Daniel na cova dos leões,
até que ele orou e entrou na presença de Deus antes de descer a cova, e ele viu que a cova não era o seu fim. Podia até parecer o fim de Sadraque, Mesaque e Abednego, aquela fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais, para punir aqueles cristãos fiéis, adoradores de Jeová, fiéis. Mas quando se aproximaram de Deus, eles logo perceberam que não era o seu fim. Então tanto faz serem libertos da cova, serem libertos da fornalha ou não, porque ali não era o fim. Quem se aproxima de Deus descobre que as lutas, as tristezas, as angústias, a sepultura até mesmo, as maiores crises que nos sobrevêm, não é o nosso fim. É assim, já observaram? Todos quanto um dia já se refugiaram, buscaram alento, socorro em Deus. Salmo 46 diz que Ele é o socorro bem presente em tempo de angústias. Por que é que quando você parece estar no fim da linha, fim da jornada, e se aproxima de Deus, logo parece que é só o começo? A presença de Deus é contagiante, é revigorante, é renovadora, restauradora, ela é curadora. A presença de Deus inspira, encoraja, fortalece o fraco, dá esperança ao desesperançado. A presença de Deus, diante dela, não importa se tem 4 dias que Lázaro está na sepultura, mas quando Deus chega, tudo é possível, mesmo depois de 4 dias, mesmo depois de não cheirar bem. Basta que entremos na presença dele, nos aproximemos dele e creiamos em sua existência e na veracidade, no quão real é o seu poder, sua manifestação, porque não se trata de um Deus morto, manco, cego, surdo, aleijado, mas um Deus que tem calor, que tem vida. Quando entramos na presença de Deus, tudo é diferente. Você já se perguntou por que é que quando você pensa em Deus, isso lhe traz conforto? Já experimentou você, no meio das tormentas, das lutas, das angústias, levantar os olhos e olhar entre as nuvens do céu? Levantar os olhos e observar a lua, as estrelas? Quando você olha para cima, você não consegue pensar coisas negativas. Quando você olha para cima e observa com o coração sensível toda essa imensidão diante dos nossos olhos, que não é possível dimensioná-la, porque foi criado por um Deus que não tem como dimensioná-lo, não tem como pesá-lo, não tem como medi-lo. Ele é eterno, eternidade, não tem princípio e não tem fim. E quando você pensa em Deus e olha para cima e tenta ver este Deus em algum lugar ou imaginar aonde Ele está, Jeremias disse que Ele está enchendo os céus e a terra. Agora mesmo está aqui nesses estúdios, mas também está aí na tua casa. Está em cada planeta, está em cada partícula, está em cada poeira cósmica, está no universo, está no oceano, está nos mares, está em toda a terra, enche céus e terra, está aqui agora para te tocar, te confortar, te alegrar. Você tem que se aproximar dele e crer que ele existe, e verás que milagre não é conto de carochinha, não é história fictícia. Não. Você verás que milagres, que o poder transformador de Jesus Cristo, que faz o que o homem não pode fazer, você verá que isto não é uma utopia, uma ficção de Hollywood, mas verás que Deus é infalível e sua palavra é fiel e verdadeira. Mas tem que se aproximar. Você que já se aproximou, já se perguntou por que quando você se aproxima dele, isso te traz conforto? Aleluias! A presença de Deus é confortante. Já se perguntou por que é que quando você está triste e você ouve o programa, ou lê a tua Bíblia, ou se aproxima de fato de Deus, coloca, seja a tua alegria ou tua angústia, seja
Seja o que for que estejas passando, já se perguntou? Especialmente agora, quando estás desconsolado, porque a Bíblia diz que Deus consola o triste. Isaías capítulo 61, ele viria para pôr em liberdade os presos, mas viria para curar, para consolar os tristes. A Escritura diz que ele é chamado de bom consolador. Por que é que quando estás triste e ora e se aproxima de Deus e logo as coisas começam a mudar? Isso prova que Deus existe. Quando estás sem rumo e sem resposta e olha para o céu e ouve a palavra e se aproxima de Deus, eis ali a resposta, eis ali o conforto. Sabe o que é isto? Isto é a existência de Deus. É Deus de algum modo, de alguma maneira, contactando com você, te confortando, curando tua tristeza, te levando à alegria. Já se perguntou por que é que por muitas e muitas vezes você pensou que era o fim e então se aproximou de Deus e logo percebeu que era apenas o começo? Essa é a presença de Deus. Por que é que quando você ouve a palavra, ouve o programa como está ouvindo agora, logo o Espírito Santo vem e te inspira e te provoca sede e desperta em você um desejo de ser mais amigo, mais companheiro de Deus? Pense nisso, ser companheiro de Deus, ser amigo de Deus. É tão simples. Deus sempre existirá para aqueles que se aproximarem dele. Mas se você não provar dele, não se aproximar dele, você nunca saberá qual é o seu gosto, nunca saberá se ele realmente existe ou não. Como eu saberei o gosto de uma fruta que eu nunca comi? Como saberei o gosto de uma bebida que eu nunca bebi? De uma comida que eu nunca comi? Devo experimentar, devo me aproximar. Assim é Deus. Como saberá se ele existe ou não? Apenas por histórias e literaturas ou experiência de terceiros? Aproxime-se de Deus. Como, pregador? Assim mesmo como estás aproximando agora, ouvindo a palavra, deixando ela penetrar, te tocar, exercitando sua fé, canalizando nele, em sua palavra, os seus pensamentos. No desafio lembrando dele, na alegria lembrando dele, na tristeza lembrando dele, no momento da morte lembrando dele, pensando que do outro lado tem alguma coisa. Assim como não terminaria para Daniel na cova dos leões, não terminará para ti na sepultura. Assim como não terminaria para Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, também não termina para nós na sepultura. É necessário nos aproximarmos de Deus para o momento da fornalha, aproximarmos antes de Deus, agora, enquanto estás vivo, ouvindo essa programação. É necessário aproximar-se de Deus hoje, agora, já, antes de descer a guilhotina como Paulo desceu, mas desceu com confiança, porque era amigo de Deus, porque sempre se aproximava de Deus, porque sabia que a vida para ele não terminaria quando seu pescoço fosse decapitado. Você tem que se aproximar. Quando nos aproximamos dele, tudo se torna, meus amados ouvintes, tão diferente. Quando nos aproximamos dele, nós logo então admitimos que há uma terra além desta vida, que há uma morada diferente desta morada. Quando nos aproximamos dele, então logo se abre aquele sentimento, o céu, como será o céu? Se abre aquele sentimento, a eternidade, como será a eternidade? O meu Senhor Jesus, o qual morreu na cruz do Calvário para me salvar, como será aquele encontro, aquele dia? Eu almejo vê-lo, quero estar com ele. Quando nos aproximamos de Deus, logo nossos sentimentos são outros. Você não conjecturará negativamente, dizendo: ah, será que o céu existe? Ah, será que Jesus Cristo existiu? Será que essa Bíblia é verdadeira? Beba dessa água. Jesus disse à samaritana: a água que eu te der, nunca mais terá sede. Beba dessa água e tire a conclusão você mesmo por experiência. Se aproxime dele, fale com ele, ouça a palavra dele, busque você mesmo ter a tua experiência. Não viva com uma experiência de terceiros, tenha a tua experiência.
E aí você vai ver, quando você se aproximar dele, não há nada mais inspirador, não há nada mais empolgante. Quando você se aproximar dele, você vai descobrir que não existe prazer maior. Por isso Davi disse: meu prazer está na lei de Deus, Salmo 1, e nela medito de dia e de noite. Quando nos aproximamos de Deus, você vai ver que os prazeres carnais aqui dessa terra não se comparam ao gozo, à alegria de conhecer a Deus. Não se compara ao prazer, quão prazeroso é poder ouvir a sua voz, poder ter essa bússola para nos guiar, este guia para nos conduzir aqui nessa terra. E muito mais do que na terra, Salmo 23, nos conduzir além do vale da sombra e da morte, como Davi disse. Não há nada mais inspirador do que pensar, imaginar que há um novo céu, como disse Apocalipse, capítulo de número 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. A Bíblia diz que este céu que os nossos olhos estão vendo, esta terra que os nossos pés estão pisando, logo passarão e terão que dar lugar para novos céus e nova terra, para então descer do céu a Santa Jerusalém, aquela cidade construída por Deus, que olhos nenhum nunca viram, que nenhum artífice, nenhum construtor jamais poderia projetá-la, construí-la, edificá-la. Seu projeto é único, é soberano, é divino. São João 14, versículo 1 ao 3, Jesus disse: vou lhes preparar lugar. Foi o próprio Cristo que preparou aquela cidade. Assim como criou o mundo, que seria criar uma cidade para ele e sua esposa, ele e os seus filhos, ele e os seus adoradores reinarem ali eternamente. Isto para Deus não é nada. Quando nos aproximamos de Deus, quando cremos em sua existência, oh, meus amados ouvintes, então descobrimos que não tem nada mais inspirador do que lembrar disto. Há uma promessa, há um novo céu e uma nova terra, recheados de belezas sem iguais, que foi preparado para aqueles que aceitarem a Jesus Cristo, para aqueles que fazerem o que Jesus disse em Marcos 16:15, aquele que crer e for batizado irá para aquela cidade, será salvo, está escrito na Bíblia. Aquela cidade de belezas sem iguais, fala-se de 7 maravilhas do mundo, nada disso se comparará. Fala-se das belezas naturais, nada disso se comparará. Nada passará perto do que está reservado para aqueles que fazem a vontade de Deus. Por isso que eu te convido a aproximar-se de Deus, a olhar o céu como um lugar real, a vida eterna como um lugar real, a olhar para aquele outro lugar que Abraão olhou pela fé, e a Bíblia diz: apenas receberam as promessas, mas saíram peregrinando em busca dessa terra, em busca dessa cidade. Eu estou te convidando para olhar para outra vida, outra cidade, não para essa vida, por esta vida perenal, passageira, mas olhar para aquela vida eterna, novos céus, nova terra, Nova Jerusalém, que de Deus desce do céu, ataviada, enfeitada, preparada como uma esposa para o seu marido. Há uma cidade preparada para aqueles que são chamados filhos de Deus, aqueles que aceitam seu nome, seu sangue, seu sacrifício na cruz do Calvário. E isto é a melhor coisa que Deus preparou para nós. Melhor do que a Nova Jerusalém não existe. Este evangelho materialista não passa perto. Carros, fortunas, fazendas, bens passageiros, tesouros, terrenos, não se compara à vida eterna. Pergunte aos santos que partiram: se tu pudesses ouvir a sua voz.
o que de melhor vocês puderam ter? Eles responderão: segurança eterna, vida eterna, esperança em um paraíso, em uma santa cidade. Porque a vida aqui sem essa esperança, sem essa fé no coração, é completamente vazia. Viva sabendo que você um dia irá voltar ao pó. E você tem morada do outro lado? Esperança do outro lado? Se não tens, aconselho-te que depressas aceite a Jesus Cristo como teu Salvador. E aí você se sentirá diferente, uma nova criatura. Você perceberá que algo, uma substância diferente que as drogas, que o álcool, que o pecado não é capaz de produzir, invadirá suas veias, invadirá tua mente, controlará tua alma. Um êxtase que não é adquirido, alcançado por injetar drogas químicas ou bebidas alcoólicas. Vida eterna, essa é a melhor vida que se pode ter. E somente em Cristo Jesus poderemos alcançá-la. Venha ser um peregrino, venha ser um forasteiro. Venha entender que a vida aqui é uma passagem e que brevemente voltaremos para a eternidade. Estás preparado para voltar para a eternidade? Voltar para a luz ou para a escuridão? Para o amor ou para o ódio? Para o príncipe da paz, o príncipe da luz, a estrela da manhã? Ou para o príncipe das trevas? Prepare tua alma. Abrace a palavra. Abrace o Calvário. Abrace pela fé a Cristo Jesus. E naquele dia você verá Abraão, Isaque e Jacó. Verá Jesus, verá Pedro, verá Paulo, verá todos os seus discípulos da Bíblia Sagrada, e então os abraçará e dirá: valeu a pena ser um estrangeiro, um peregrino naquela terra estranha, manchada pelo pecado. Aceite a Cristo e receba a segurança eterna em sua alma. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Deus vivo.